Bom dia, meus amores, bom dia, minhas queridas, meus queridos e bom dia a todos, né? Hoje eu vim aqui comentar um negócio, tô vendo no Facebook aí a porcentagem que o governo deu para os professores, né? Eu, sinceramente, eu acho um desrespeito. Sabe por quê? Todo mundo sabe que eu também fiz, quase me formei, na verdade, né? Eu parei por motivos, né? Tem meus motivos, não deu para me terminar, mas eu terminei no penúltimo ano. Daí comecei a faculdade de História, né? Tava fazendo agronomia, voltei para a faculdade de História. Também parei porque eu vi que não era a minha área, porque eu gosto muito. Na verdade, vai chegar um ponto em que os professores vai falar para os alunos, vai ensinar os alunos sobre a história do Brasil e vai ter que mentir, porque a história vai estar mentindo. Então, pensando nisso, a história foi muito séria até uns tempos atrás. Mas de um tempo para cá, a história do Brasil virou uma banalidade. Tá todo mundo fazendo o que quer, não tem justiça, não tem igualdade, não tem nada, né? Então, também era uma matéria que não me interessava. Fiz um ano, não gostei e parei. Se fosse para mim fazer mesmo, seria terminar o curso inicial que eu comecei. Mas não venho falar nisso. Por quê que eu tô falando isso? Não que a profissão que eu estava fazendo, a faculdade que eu estava fazendo seja melhor. Não. Simplesmente porque não existe, gente, não existe nenhum doutor, nenhum juiz, nenhuma profissão, se não tiver a profissão do professor. Por que eu falo isso? Porque para mim começar a ler, a somar, a dividir, a escrever primeiramente, a interpretar, a conhecer o mundo através dos livros, porque eu conheço o mundo todo, todos os países, todas as capitais, a história, porque eu estudei nos livros, eu pesquiso hoje. Voltando a falar, né? Deu um interrompido no vídeo aqui, mas voltando a falar. Eu conheço o país que eu quero conhecer a origem, a história, a língua, as ruas, como vivem as capitais, como vivem as pessoas. Eu procuro na internet hoje, né? Porque a gente tem acesso à internet. Mas eu conheci tudo isso aí na geografia dos livros, né? Escrita nos livros. Eu li muito nessa vida, tanto que eu leio até hoje. Mas para mim chegar a esse ponto, eu tive que passar por uma professora. Lá na primeira série, né, do ensino fundamental, eu tive uma professora que teve toda a paciência do mundo para pegar, voltando. Então, eu tive uma professora que teve toda a paciência de me ensinar a escrever, a me ensinar a ler, a me ensinar a fazer tudo o que eu faço hoje. Minha filha tá dando bolacha para mim. Então, eu vou pegar duas, mas não quer não. Então, eu tive uma só, tá bom. Eu tive uma professora que teve toda a paciência. E de lá pra cá, hoje, né, claro, com 48 anos, eu leio, escrevo até de cabeça para baixo, de trás para frente. Que foi uma característica que eu aprendi a escrever de trás para frente, ler de cabeça para baixo. Mas não quero ressaltar as minhas qualidades na leitura. Mas eu vim aqui ressaltar os professores, gente. Professores, sabe por quê? Não existe médico, não existiria médico, não existiria engenheiro agrônomo, não existiria advogado, não existiria terapeuta, não existiria nada, ninguém dessas profissões se não existisse o professor. Então, quem não valoriza o professor não está valorizando o próprio doutor, porque doutor não nasceu doutor. Doutor não chegou lá, um advogado não chegou lá
na faculdade sem saber escrever e ler. E para ele aprender a escrever e ler, ele precisou de um professor. Hoje, na faculdade, você precisa de um professor para te ensinar a trilhar o caminho da sua profissão. Então, por que não o professor ser valorizado? Eu valorizei todos os meus professores, tenho um carinho enorme pelos meus professores que passou pela minha vida, que passou lá pelo fundamental, que passou pelo ensino médio, que passou pela faculdade, e até hoje eu tenho amizade com eles. Então, gente, é isso que eu venho falar para vocês, valorize o professor. Olhe para o professor como herói, não olhe como uma classe menor, abaixo da sua. Tem advogado que olha no professor por cima. Tem engenheiro agrônomo que passa por cima. Eu estudei numa faculdade de engenharia, gente. Eu lembro que tinha os colegas meus da engenharia que se achavam melhor que os alunos da pedagogia. Isso eu estou fazendo engenharia. Não se mistura com o pessoal da pedagogia, gente. Se nós estamos lá na sala da agronomia, é porque teve um professor. Porque teve uma pessoa para nos ensinar. E porque tem um professor dentro da sala de agronomia para ensinar o que ele aprendeu. Então vamos valorizar, não vamos se sentir melhores, não doutores, médico, advogado, farmacêutico, engenheiro civil, agrônomo, não vamos se sentir melhor que os professores, não. Deveriam ganhar até muito mais. Pela paciência de pegar alunos sem educação, de filhos que não são educados na casa e os pais largam os professores educar achando que a responsabilidade é dos professores. E não é. A educação vem de casa. Então é isso, gente. A minha indignação hoje em ver na internet o valor que o governo deu para os professores de aumento. E quanto que eles estão dando para vereadores, que os vereadores têm, os vereadores que são praticamente analfabetos, que não terminaram nem o ensino médio, estão ganhando muito mais que os professores. Os prefeitos, os governadores, o presidente, gente, o Senado, 35% de aumento. É uma injustiça, né? É uma injustiça para quem leva todas as profissões nas costas, que é o professor, seja lá do simples prézinho, né? Prézinho, igual a minha filha vai fazer esse ano pré-1, lá do pré-1 até das universidades federais, estaduais e particulares. Vamos valorizar. Vamos dar à coroa aquele rei que merece, ou melhor, vamos coroar de verdade nossos reis e rainhas, que são os professores, que são os mestres da educação, o mestre da sabedoria, né? Vamos valorizar. E fica um alerta aí, um alerta não, fica uma indignação da minha parte em saber que tem professores que dedicam a vida toda, porque professores não têm sábado e nem domingo, porque sábado e domingo eles vão corrigir prova, programar a aula da semana, então eles não têm sábado nem domingo, para chegar na sala de aula e enfrentar alunos sem educação, escola precária e ainda salário abaixo daquilo que eles merecem. É isso que eu tenho para falar para vocês. Um bom dia. E quem gostou desse comentário, comenta. Quem não gostou, pode comentar também, que eu não ligo por crítica. E vamos, que se depender de criticar, eu vou criticar. Elogiar também, eu vou elogiar aqueles que merecem.